Salve, salve Brasil, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Simplifica, mais um vídeo para você de Sociologia, tema Teoria Democrática Moderna. Olha só, essa aula aqui, ela é a segunda parte da aula sobre democracia, cidadania e direitos humanos, ok? Você pode compartilhar este vídeo, curtir, clicar e se inscrever no canal, tá bom? Vamos ao assunto, que é isso que interessa. Bom, quando se fala na teoria democrática moderna, nós temos que relembrar o século XVI, ok? Nesse contexto surgiu a ideia de autonomia do indivíduo, que deu origem ao individualismo e ao liberalismo político. Quando a gente fala em evolução e história do Estado, quando você considera a história do Estado, você tem que lembrar que houve um Estado na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma Antiga, que são os grandes exemplos desse período. Durante o período chamado de Idade Média, há uma queda nessa concepção de Estado, porque você tem vilas, o enfraquecimento do poder centralizado, o poder vai ser descentralizado. A partir do século XV e XVI, você tem o fortalecimento e a unificação dos estados modernos. Nesse processo, a partir do século XVI, você tem então a ideia de autonomia do indivíduo, que aí você vai estar ligado à concepção burguesa, que passa a compreender. Na Idade Média, gente, não havia noção de indivíduo, havia noção de cristão. Esse cristão abria mão de tudo em prol da salvação. Do século XVI em diante, com o renascimento cultural e o advento do racionalismo, começa então a vigorar o individualismo, que vai culminar no chamado liberalismo político. Ou seja, o modelo de Estado que começa a surgir a partir do século XVI é bem diferente do modelo da Grécia Antiga, ok? Por exemplo, nas concepções que você vai passar a ter, a ideia de liberdade passa a ser a mais gritante, digamos assim, a mais colocada, né? A ideia de liberdade. Vai saindo a ideia de igualdade, que era um dos princípios que se colocava muito, e começa a se trabalhar a ideia de liberdade. Um desses elementos pode se identificar com as chamadas concepções burguesas. Essa imagem que nós temos aí, ó, na tela, demonstra a assinatura da Carta Magna na Inglaterra em 1215. Esse episódio marca a limitação do poder do rei, ou seja, as concepções burguesas de ascensão, de liberdade, liberdade de voto, liberdade econômica começam a surgir. Não se esqueçam que esse é o momento do chamado absolutismo, onde o poder do rei concentra, controla todas as coisas, tá bom? E é isso aí, basicamente, começa a surgir nesse contexto do século XVI a teoria democrática moderna, que começa a modificar as concepções políticas. E ainda vamos ter alguns pensadores que representam essa ideia. O primeiro deles é um cara chamado Thomas Hobbes. Importante considerar a primeira dica da aula. O Thomas Hobbes, ele não é um defensor da democracia, mas alguns princípios da ideologia de Thomas Hobbes, eles vão ser fundamental para que se possa construir uma ideia posteriormente de um Estado unificado, uma concepção de Estado unificado. Então você vai ter aí, ó, na figura do Thomas Hobbes, ele começa a dizer a seguinte concepção: os indivíduos eles iniciam um processo de ceder seus direitos naturais ao soberano, tá bom? Para o Thomas Hobbes, o homem vive num estado de natureza, mas nessa concepção, o ser humano tende a agir pela força, ou seja, briga, luta, combate, né? Isso ele vai chamar de estado de natureza, ou seja, segundo ele, vivíamos num caos, ok? E aí o mais forte prevalece. Portanto, para que haja uma igualdade e respeito entre os seres humanos, Thomas Hobbes diz que o ser humano, a sociedade, pactua o que ele vai chamar de contrato social, ok? Os indivíduos concordam com o contrato social. Esse contrato social é o que regula a vida em sociedade, tá bom? E ele seria regulado por uma autoridade soberana, ou seja,
o monarca, a figura do rei. Olha só, então o que Thomas Hobbes diz? Que para manter a paz e o equilíbrio, os seres humanos abrem mão de suas liberdades, dos seus desejos, do seu ímpeto, eles abrem mão para um ente mais poderoso e autoritário do que ele, que é a figura do Estado. Por isso, ele era defensor do absolutismo, tá bom? Ou seja, para garantir a questão da segurança, né? Ele observa essa ideia. O indivíduo necessita renunciar uma condição natural, ok? Para abrir mão para a figura do rei, o poder do rei, tá bom? Então ele era defensor do absolutismo. É dele aquela frase: o homem é o lobo do homem. Quando se pensa no estado de natureza, na violência que um exerce sobre o outro, propriamente dito. Repito a vocês, ok? Vale a pena enfatizar: Thomas Hobbes não é um defensor da democracia, do Estado burguês democrático, ele é um defensor do absolutismo, mas alguns princípios da teoria de Thomas Hobbes, como a questão do indivíduo ceder o poder para um ente superior, do estado de natureza e do contrato social, já fazem parte desse conceito todo criado pela figura de Thomas Hobbes. Olha aí o contexto histórico das ideias de Hobbes, tá? Século XVII, começa a se intensificar, ok? Você tem o absolutismo, né, tomando conta da sociedade, com poder centralizado, poder absoluto na mão do rei. E aí enfrentava manifestações liberais, porque as ideias liberais já começavam a prosperar, tá? Você tem, no século XVII ainda, uma burguesia se fortalecendo, né? Ela está iniciando o processo de ascensão ao poder, ok? Processo esse iniciado desde o século XII, século XIII, com o fortalecimento, com o crescimento das cidades, o capitalismo, né? Então essa burguesia, ela inicia esse processo. Desenvolvimento capitalista comercial, repudiava a intervenção do Estado, tá bom? E o poder da Igreja Católica, né? Ou seja, críticas à teoria do direito divino e a busca pelo pensamento laico. A Igreja ainda concentrava o poder intensamente, e aí ele começa esse processo, né, de quebra. As ideias, esses novos pensadores, essas novas teorias democráticas começam a quebrar com esse modelo que é chamado de antigo regime, tá? Antigo regime, que é a ideia absolutista, monetarista e etc. Bom, o que vai ser então o estado de natureza na visão do Hobbes? No estado de natureza, o homem tem o poder, né, de usar a liberdade, né, de certa forma, da maneira que quiser, para a preservação de sua natureza. Assim, utiliza-se apenas de seu próprio julgamento para atingir esse fim, tá bom? Então, para Thomas Hobbes, existe uma impossibilidade de haver paz e segurança entre os homens de forma natural. Repito, que o ímpeto do homem é agir de forma incorreta em relação ao outro. Imagine, por exemplo, um roubando o carro do outro, um tomando a casa do outro, brigando, né, e etc. Esse ímpeto, Thomas Hobbes diz que só pode manter o equilíbrio se houver uma força externa, e aí o Estado seria o Estado absolutista, tá bom? Para o Thomas Hobbes, essa anarquia do estado de natureza, ela gera uma insegurança e prejuízos. Por isso que ele vai dizer que o homem é o lobo do homem. Olha aí essa figura que exemplifica bem isso, né? Do mesmo modo que não havia impedimento de um homem fazer mal a outrem, também não havia nada que lhe assegurasse que algum mal não lhe seria feito. É uma frase muito comum dita que é assim, que é: eu abro mão da minha liberdade em prol da minha liberdade. Eu não posso tomar e agredir nada, né, agredir ninguém, e assim como ninguém pode tomar nada de mim, ou não deve, só falta avisar os ladrões, né? Não deve tomar nada e nem agredir também a mim, ok? Eu abro mão da minha liberdade em prol da minha liberdade. Bom, o segundo indivíduo, o segundo pensador dessa teoria democrática moderna é o cara chamado John Locke, ok? O John Locke, aí ele já vai ser o defensor da democracia burguesa. Ele já é inspirado nas ideias iluministas, ele já começa a trabalhar essa ideia sem o absolutismo.
Então ele vai dizer, ó, o poder deve permanecer na mão dos cidadãos. Preste bem atenção, você, cara internauta, meu caro aluno que está passando por aqui agora. Se você ainda não deu like, dê o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Preste bem atenção, vamos fazer a diferença. O Thomas Hobbes, ele, na concepção dele, o indivíduo abre mão do seu poder em prol do soberano, para que o soberano mantenha o equilíbrio na sociedade. O John Locke tem uma visão diferente. Para ele, o poder deve permanecer na mão dos cidadãos. Olha que frase bonita essa aí, para você colocar no seu perfil do Facebook e do Instagram, se tiver faltando para você criatividade, tá bom? Ele diz que o poder deve permanecer nas mãos dos cidadãos, que são os melhores juízes do seu próprio interesse. Que coisa linda, né? Que coisa meiga. Pois é, então John Locke diz isso. Quer dizer, a sociedade ela permite que alguém chegue ao poder, que alguém permaneça ao poder, mas esse poder de decisão está na mão do cidadão. E o cidadão ele pode colocar e pode tirar, que é o que nós chamamos no mundo moderno hoje de eleição, né? Que é a alternância de poder. Ou seja, cabe ao governante retribuir a delegação de poderes, garantindo a todos os direitos individuais, ok? Ou seja, caso o governante não retribua, não cuide bem do povo, e aí você tem em consideração segurança jurídica, propriedade privada, né? Então esse povo tem o direito de tirar esse governante do poder, ok? Por isso que é concebido, pessoal, como democracia burguesa. Olha aí, ó. Segurança jurídica e propriedade privada são os dois pilares principais da democracia burguesa. Por isso você vai ver todas as constituições burguesas privilegiando a propriedade privada em detrimento da vida. Você pode matar para proteger a propriedade privada. Isso é uma concepção burguesa, tá? Então o John Locke vai lá e vai colocar, vai dizer, ó, o contrato social, tá? Garantir os direitos naturais para todos, os indivíduos também, através do consenso, do consentimento, eles vão firmar um contrato social. Percebam que eles são contratualistas, tá? Mas existe uma pequena diferença entre eles. Thomas Hobbes é contratualista, John Locke é contratualista, ok? E o John Locke, ele é justnaturalista. Se você ouvir ou ler esse termo na prova, no Enem, etc., o justnaturalismo é aquela concepção que entende que o ser humano nasce com direitos inalienáveis, com direitos naturais, como direito à liberdade, direito à vida, né, à defesa e etc. Então, John Locke, ele vai ser um cara que ele vai ser o precursor do liberalismo político, ok? Que é aquela ideia que vai contra o absolutismo. Para ele, o poder não emana de Deus, não tem a ver com a teoria do direito divino. Para ele, o poder emana do povo. Se o povo dá esse consentimento, então, ao soberano, a figura do governante, então o povo pode tirar esse poder através do consentimento. Olha essa frase do John Locke aí, ó. Todo ser humano detém a propriedade de si mesmo. Sobre esta, ninguém mais pode ter qualquer direito, ok? São princípios burgueses. Bom, 3 princípios do liberalismo político segundo John Locke. Vamos lá. Primeiro, o princípio da maioria é fundamental para o funcionamento da democracia. Por isso que nas nossas democracias, o camarada tem que obter 50% mais 1, tá bom? Isso deve valer para todos, ok? Segundo, as leis devem ser feitas por representantes do povo, que foi um dos grandes debates na época do absolutismo, na época da monarquia parlamentarista inglesa, né? O que deu origem, por exemplo, à Revolução Americana 1776, quando o grupo de americanos, né, eles rejeitavam as propostas vindas do rei da Inglaterra, porque diziam que essas leis não são nossas, não são feitas pelos nossos representantes. Então já é o princípio dessas ideias que vão influenciar iluministas, que vão influenciar revoluções pelo mundo afora.
Na época, o comum era o monarca baixar decretos, criar leis, a nobreza fazer as coisas sem consultar a burguesia. Então eles começam a trabalhar esse segundo princípio. As leis devem ser feitas por representantes do povo, ok? E aí, terceiro ponto, ele defendia a democracia representativa, ok? Que era a ideia de votar em deputados e senadores para representá-los no poder. Bom, segundo esse pensador, o contrato social surge de duas características fundamentais: a confiança e o consentimento. Confiança no governo e o consentimento através do voto. Terceiro pensador dessa nossa jornada teórica é Jean-Jacques Rousseau, que é essa figura que está aí, ó, emblemática, né? Olha o cabelinho dele bonitinho, olha o rosto, olha a foto de perfil dele das redes sociais, viu? Você pode adicioná-lo aos seus amigos pessoais. Esse camarada aí, não se engane, hein? Com esse cidadão, com esse rosto belíssimo. Ele vai trabalhar a ideia da desigualdade social. Para ele inclusive é um dos que começa a trabalhar a ideia da desigualdade social. Depois Karl Marx aprofunda isso. Ele diz que ela seria causadora de todos os males que assolam o ser humano, ok? Inclusive ele é até bem radical, né? Ele diz que se o primeiro indivíduo que cercou um terreno e disse isso é meu, se tivessem pego ele decapitado, o mundo seria melhor, ele diz, né? Ele diz que a base da desigualdade social é a propriedade privada. Vejam como ele também é contratualista, tá bom? Ou seja, o contrato social que visasse melhor convivência entre os indivíduos. Você já entendeu a ideia de contrato social? Nós vivemos no contrato social, ainda hoje. Nós concordamos, nós pactuamos, nós temos leis, regras de convivência humana. Nós inconscientemente, ao nascermos, já concordamos, já fazemos parte desse contrato social que se chama convivência humana, ok? Bom, então aí ó, o Machado que fala da soberania pertence ao povo, né? E ironiza essa ideia do Rousseau na época. Para ele, a democracia só pode existir se for diretamente exercida pelos cidadãos sem representação política, na visão dele. Portanto, a vontade geral não pode ser representada, mas exercida diretamente. Olha, essa daí é uma das frases mais famosas do Rousseau. O homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe. É uma ideia, é uma teoria, ok? Alguns outros pensadores, como Sigmund Freud e outros, vão dizer que não. O homem nasce com uma tendência à maldade, o homem não nasce bom. Mas o Rousseau diz, o homem nasce bom, sociedade é que o corrompe. Seria mais ou menos a teoria da tábula rasa, da folha em branco, né? Ou seja, no decorrer da sua vida, no decorrer das suas experiências de vida, a sua personalidade vai sendo moldada, construída, né? Pouco a pouco, tá bom? Então o homem nasce bom, sociedade é que o corrompe. Olha outra frase dele aí. Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha de se vender a alguém, ok? Vai dizer Jean-Jacques Rousseau. Outro pensador nessa nossa jornada é o Barão de Montesquieu. Esse camarada aí, ele deu uma grande contribuição para a história da humanidade. Sabe por quê? Porque hoje quase todos os estados do mundo utilizam um princípio que ele colocou. O Barão de Montesquieu tem um princípio interessante. Ele viu o absolutismo, todas as atrocidades, os desmandos do absolutismo na época francesa, Rei Luís XIV, Rei Sol e etc. Toda aquela concentração de poder imensa. E ele diz, somente o poder limita o poder. Ok? Eu quero citar um exemplo para você que me acompanha. Que esse é um poder, é a divisão em três poderes, né? Ou seja, o executivo, legislativo e judiciário. Por exemplo, começa nos Estados Unidos essa divisão de poderes e depois ela se espalha para o mundo. O modelo americano é copiado pelo mundo inteiro. No Brasil, apesar de existir uma grande propensão do poder executivo, ele ter agenda, ele controlar, ele nomear juízes, né, e etc., mas ainda existe, por exemplo, ainda existe o equilíbrio de poderes.
Por exemplo, Brasília, quando ela foi construída, cada palácio está de frente um para o outro. O Oscar Niemeyer, lá com o outro arquiteto, né? Eles colocaram a Praça dos Três Poderes como se um poder vigiasse o outro. O executivo olha para o legislativo e para o judiciário. Então, nesse processo aí, o poder limita o poder. Por exemplo, o nosso atual presidente tentou nomear alguém, o próprio filho, para ser embaixador dos Estados Unidos. Aí o outro poder vai lá e diz, não, você não pode fazer isso. O poder limita o poder. A gente só ouve falar mais do presidente. Mas você tem o Supremo Tribunal Federal e você tem o Congresso Brasileiro que detém poderes também. Então o poder limita o poder. Então para o Montesquieu, ele vai dizer que a forma mais perfeita de Estado é aquela na qual existe uma divisão de poderes, nós já falamos aí, mas que acima de tudo, para ele, que exista um equilíbrio de poderes, tá? Ou seja, não pode ter um poder maior do que o outro, isso não deve existir, ok? Deve existir um equilíbrio de poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá bom? Deve ocorrer a harmonia entre os poderes. Olha essa frase do Montesquieu: a liberdade é um bem tão apreciado que cada qual quer ser dono até da liberdade alheia. Ok? Vai dizer aí a figura do Barão de Montesquieu, tá bom? Bom, para finalizar, tem esses dois pensadores mais radicais, né? O Karl Marx e o Friedrich Engels. Eles vão dizer, olha, para esses pensadores que faziam críticas ao capitalismo, não pode haver democracia enquanto alguém passa fome, tá? Esse é um elemento fundamental. Eles acreditavam que a democracia era inviável com o capitalismo. Preste bem atenção. Eu estou falando de democracia burguesa. Então, para essa democracia que prega o individualismo, que nós falamos no início, a meritocracia, se existem muitos ricos e muito pobres, então isso aí seria mérito de cada um. Na democracia burguesa, capitalista, no capitalismo burguês, a pobres e ricos é algo natural, é justificável para alguns. Na visão do Karl Marx, que critica o capitalismo, que é contra a acumulação e etc., nessa concepção não existe democracia se existir desigualdade social. Não há democracia se pessoas dormem na rua, se existem mendigos, se existem miseráveis, gente passando fome. Para o Karl Marx não há democracia. Depois você pode fazer a sua crítica aí, né, nos comentários, etc, tá bom? Mas essa é uma concepção da teoria marxista. Bom, diante das limitações impostas pelas relações de produção, exploração e dominação entre as classes, não seria possível ter democracia se uma classe explora a outra. Então, para que chegasse a um princípio democrático, seria necessário mudar a própria base de produção, tá? E aí é aí que vai vir a crítica e a polêmica, porque seria justamente aí que surgiria o tão falado socialismo, tá? Na teoria marxista. Presta bem atenção, meu caro aluno, isso pode ser tema de um vídeo específico, de uma videoaula, né? Porque quando você pensa no socialismo, você já pensa no socialismo real. O que aconteceu na União Soviética, na China, a brutalidade, a violência, as execuções, né, e etc. Mas a teoria socialista pregava um mundo mais igualitário, tá bom? Para esses dois pensadores, os princípios que protegem a liberdade dos indivíduos e defendem o direito à propriedade tratam os indivíduos como iguais, apenas formalmente. Então Marx criticava as revoluções burguesas que nunca falaram em igualdade econômica. A Revolução Francesa não falava em igualdade econômica. A Revolução Americana também não. Tanto é que elas foram feitas e a sociedade continuou tendo escravos. Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Preservou a acumulação de bens, de capital, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Então ele diz assim, bom, não dá para ter aí um elemento igual formal. É aquilo que nós chamamos de igualdade jurídica, tá? Que falou lá no início, segurança jurídica. Não é igualdade econômica. Nunca se falou na concepção burguesa em igualdade econômica, tá?
Bom, sendo assim, as democracias liberais seriam limitadas pela prevalência da desigualdade de classe, tornando restrita as opções políticas, tá bom? Nas palavras de Marx, na democracia liberal, o capital governa, segundo a concepção dele. E aí ele vai propor, né, a ideia do socialismo, uma nova sociedade igualitária, diferente, etc. Bom, pode criticar, pode colocar aí nos comentários, fazer tua queixa, né, e etc, tá bom? Mas o Marx pregava essas teorias. Gente, eu espero ter ajudado você até aqui nesse vídeo. Mais uma vez eu peço teu apoio. Curte esse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha com outros amigos de escola, de faculdade e etc, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima, se Deus quiser.